Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Lu, a hora que a gente olha para a estrutura da escola hoje, eu não consigo enxergar que ela contempla esse atendimento integral do estudante. Nem em espaço físico, nem em pessoal, eu não consigo enxergar isso na prática. Sim. Temos bons exemplos aqui no DF. Ah, sim. Ô Lu, antes de você responder, né, entrar nesse mérito aí, ainda que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, mais ou menos a sua última fala aí, instiga isso, que é a necessidade de uma política pública que seja a cara do Brasil. Então, independente de qual governo esteja aí, partido político, etc., essa identidade, que é o que nós, sociedade brasileira, queremos, como educação, que modelo, que é um modelo que vai servir para qualquer classe social, inclusive, né? Como você citou, uma escola interessante em que o filho de qualquer um vai estudar, né? Então, assim, temos documentos que são documentos que nos norteiam hoje, que são riquíssimos, muito bem estruturados. Nós falamos de um LDB, mas falamos de, né, vamos diminuindo isso, vamos passando por outros documentos até chegar ao nosso currículo em movimento, no caso do DF. Isso por si só, muitas vezes, apesar desses documentos se conversarem, né, e precisa ser assim mesmo, mas muitas vezes a gente se pega nessa, parece que uma experiência para aquele momento, e aí entra uma outra pessoa que vai administrar ali, né, vai gerir a pasta da educação no estado, no município, né, e por aí vai, até MEC mesmo, e aí se implanta um projeto que daqui a pouco começa a se desenvolver e às vezes não conclui porque muda o governo e por aí vai. Então, a existência de um norte para o país, em termos de dizer, nós temos uma cara, né? Nós queremos isso, que seria a pergunta da Cris também. Como que eu vou pegar 800 estudantes de uma escola que, né, vai, no caso, eles serão distribuídos em 2 turnos, e como que eu vou, né, pegar esse mesmo número de estudantes e fazer para eles uma educação em tempo integral em tempo integral, se o espaço da escola não comportaria, né? Então, eu precisaria ter mais um prédio para uma escola, né? Então, no mínimo 2. Como que isso entraria nessa proposta de investimento financeiro, de acreditar na escola, né? De acreditar nesse poder transformador da educação, que vai trazer uma série de benefícios para as gerações futuras. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nessa análise que a Cris te propôs e nisso daí também. Olha, então eu vou começar a falar dessa questão de exemplos que a gente tem e que a gente precisa sempre de valorizar, né? A escola que realiza esse tipo de trabalho. Com certeza. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige muito das equipes gestoras e de todos os seus profissionais, mas ele está muito focalizado nessas figuras, né? O diretor, a vice-diretora, supervisor, coordenador. Então, nós estamos falando de uma equipe que precisa de estar muito afinada para compreender que a educação integral, em tempo integral, ela necessita de ter esse movimento. E aí a gente tem, sim, escolas que trabalham nesse movimento de ter o currículo, a base curricular obrigatória e ter a parte flexível no movimento em que vai acontecer essas atividades, tanto no horário da manhã como da tarde. Nós temos projetos que foram desenhados para isso e foram definidos para a sua realização, tanto melhorias do espaço físico, quanto aumento do número de pessoas, quanto aumento do recurso que seria destinado para os ajustes necessários. São políticas que vão ficando para trás. E aí é isso que você está colocando. Com a passagem dos governos, e cada governante dentro da sua bandeira, né, dentro do seu partido, tem algumas prioridades. E essa descontinuidade ela é muito desfavorável para a educação.
a educação brasileira e a educação no Distrito Federal. Por conta dessas descontinuidades, então, a gente tem um projeto que foi desenhado para atender o estudante 10 horas em parcerias, aí a gente está falando da questão da intersetorialidade. Estamos falando de uma escola que o estudante entra às 8 horas e ele vai sair às 18. E dentro desse período de 10 horas, existe a possibilidade dele se movimentar aí para um outro espaço, porque as parcerias possibilitam, então, ampliar tanto espaços como oportunidades. E escolas que até hoje, desde a época em que foi lançado esse projeto, no caso o PROEIT, Projeto Educação Integral em Tempo Integral, na época que foi lançado, existia, então, essa promessa de uma grande transformação para as escolas. As escolas aderiram e diante de todas as dificuldades de atender um único público 10 horas, porque você atende o público, então, se uma escola é de 800 estudantes, ela vai atender só 400. Esses outros 400 precisarão de ter um outro espaço. E aí a gente entra numa dinâmica de política pública. Eu preciso de ter outros espaços para atender esses estudantes, que eles também poderiam ser estudantes para atender em 10 horas, ou não, dependendo da demanda, né? É possível também manter o atendimento do parcial com 5 horas para aquelas famílias que não têm tanta necessidade desse tempo ampliado. E aí nós temos escolas que são reconhecidas dentro das suas comunidades por esse trabalho que realizam. Elas têm bom desempenho dentro dos processos avaliativos, né? Tanto nacional, e aí a gente tem a proposta de uma avaliação distrital que venha, né, trazer também outros olhares. E escolas premiadas por projetos que desenvolvem dentro dessa parte flexível que a gente está colocando. Por quê? Porque elas conseguiram estabelecer parcerias duradouras com ONGs ou com alguns institutos que permaneceram ali apoiando essa ação pedagógica. Então, para ter sucesso, tem que ter continuidade. É necessário ter equipes que estejam bem alinhadas com o projeto da escola. E isso envolve, sim, o professor aderir. E nós temos uma grande rotatividade de professores dentro da educação em tempo integral. É uma escola exigente do ponto de vista, vamos dizer, trabalhista, né? Porque você passa mais tempo com o estudante, tendo mais problemas e, às vezes, sem a solução, porque não tem a parceria devida, né? A intersetorialidade nem sempre vai acontecer da forma devida. Então, eu não sei se eu respondi, mas a gente tem essa nuance, né? É uma característica da política brasileira, o descontinuismo. Sim. E nós, enquanto sociedade, aceitamos. Porque muda o governo, descontinua a política e está tudo bem, porque a gente continua A gente não se sem organiza, ação. né?